Esse Mundial de Clubes, sinceramente, foi um sucesso. E principalmente não só na parte desportiva dentro de campo, mas sim na parte política, porque dirigentes do mundo inteiro, de vários e vários clubes, estavam nos Estados Unidos fazendo negócios. E sim, o Mengão queridão, que foi muito bem, obrigado. Perdeu pro Bahia, perdeu, mas foi muito bem. Teve vários jogadores expostos, dentre eles o Wesley, dentre eles o Gerson, dentre eles o Wallace Ian, dentre eles também o próprio Luiz Araújo, Léo Ortiz e também o Agustín Rossi. Agustín Rossi pode estar deixando o Flamengo para ir jogar na Itália. Vou falar sobre isso, vou falar também sobre Jorge Carrascal, porque houve uma reviravolta com o jogador, ou seja, vamos manter você, claro, informado com tudo que está acontecendo com o nosso Mengão. Segura só um pouquinho para a introdução, porque eu, Wagner, estou chegando com cheio, lotado, papuçado, transbordando assim, ó, de informação do nosso Mengão. E se é informação, bate 10 aqui do Mengão. Bora bater, bora flamengar, bora falar de Mengão. Então, vamos que vamos então, nação rubro-negra. Vou falar aqui do mercado da bola que está agitado, principalmente porque a Udinese da Itália tem interesse no Agustín Rossi. Agustín Rossi, que veio lá do Boca Juniors para o Flamengo com uma certa desconfiança do torcedor rubro-negro, mas eu particularmente acompanhava o Rossi lá, e se você for olhar os meus vídeos desde aquela época, eu sempre falei, o Flamengo vai fazer um ótimo negócio. Eu tenho a certeza que, se dado a oportunidade para cada torcedor rubro-negro, neste momento, cada um vai falar, eu confio hoje no Rossi. Veio sim com desconfiança, mas hoje eu confio no meu paredão, no meu goleirão. A verdade, nação, é que eu fui correr atrás dessa informação da Udinese e acontece o seguinte. O Flamengo está renovando alguns contratos, dentre eles o do Guilherme Varela, que ainda não assinou, mas vai assinar. O próprio jogador disse que ainda faltavam alguns pormenores. E o Flamengo está indo por uma escala, né, de prioridades. Ou seja, o Varela, foi o Gerson, foi o Varela, vai vir o Pedro, vai vir o Arrascaeta, enfim. E o Flamengo também chamou o Rossi para conversar. O contrato do Rossi com o Flamengo é até 31 de dezembro de 2027. E assim que o Flamengo chamou o Rossi, falou assim, Rossi, é o seguinte, ó, fala pro seu empresário que nós vamos aumentar mais o seu tempo de contrato, vamos te dar uma valorização. Apareceu a suposta proposta da Udinese. Cara, a Udinese, claro, foi o time que o Zico jogou, mas é um time que na época do Zico era grande, porque tinha o Zico, mas sempre foi um time minúsculo, italiano, e continua. E claro, se o Rossi sair do Flamengo para a Udinese, irmão, é um tiro no pé, né? Claro, mas tem pessoas que preferem se esconder num clube como esse, mas morar na Europa, realizar o sonho de jogar na Europa. Mas a verdade, nação, que tudo isso só apareceu depois que o Flamengo chamou o Rossi para conversar. Cara, isso, na minha opinião, é mais do que um jogo de empresário. Porque, gente, você sabe que saiu no jornal AS isso. Você sabe que empresário coloca uma grana, aí o jornal coloca o que quer. Pra quê? Olha só, o Udinese quer o Rossi. O Flamengo está renovando com o Rossi. Então agora vai ganhar alguns milhões a mais, uma valorização a mais. Como eu conversei com algumas pessoas, ninguém me confirmou isso. Somente o empresário do Rossi sabe disso. Foi o empresário do Rossi que levou essa proposta até o Flamengo. Eu conversei com uma fonte que eu tenho lá na Itália, um amigo meu de infância. Não vou revelar a fonte, mas é amigo meu de infância. Hoje, graças a Deus, ele é comentarista e repórter, trabalha em jornais italianos, cobrindo o futebol europeu e também faz alguns freelances para a ESPN. A questão é, cara, não saiu nisso em lugar nenhum. Só o empresário do Rossi que sabe. Então, como eu disse, nada mais, nada menos é do que uma isca de pegar chechel, como nós falamos aqui, né? Estão jogando para conseguir aí uma renovação melhor com o Mengão.
Beleza? Já que eu falei de mercado da bola, vou continuar na Itália, porque sim, a Juventus tem interesse no Léo Ortiz, tá? Não só no Léo Ortiz, como também no Wesley. O interesse, principalmente no Wesley, já chegou ao Flamengo. Eles estão mexendo os pauzinhos para levantar a grana que o Flamengo quer. Eles já comunicaram ao Flamengo que não vai ter condições de pagar os 30 milhões à vista, porque o Flamengo disse que só começa a conversar a partir dos 30 milhões à vista, mas que podem dar ao Flamengo a metade e negociar a outra metade, e Flamengo e Juventus negociam a saída do Wesley, sim, tá bom? Vou deixar esse spoiler só aqui, porque eu ainda estou aprofundando para saber um pouco mais acerca dessa negociação, mas Flamengo conversa com a Juventus, que tem muito interesse no Wesley, sim. Também tem interesse no Léo Ortiz, porém o interesse do Léo Ortiz fica um pouco por conta de duas negociações que eles querem. Primeiro, eles estão querendo trazer um zagueiro, que me fugiu o nome aqui agora, que joga lá no Middlesbrough da Inglaterra. E também querem trazer um zagueiro que joga no Ajax, na Holanda. Caso eles consigam trazer esse zagueiro, eles vão deixar o Léo Ortiz de lado. Mas caso eles não consigam trazer esses dois zagueiros, Léo Ortiz também está na mira da Juventus da Itália. Ou seja, o Flamengo pode perder aí dois jogadores importantíssimos no sistema defensivo e também no sistema ofensivo, porque o Léo Ortiz tem essa saída de bola muito boa e o Wesley, pela direita ali, é um escape do Flamengo, principalmente do time do Felipe Luiz, que sabe usá-lo muito bem. Mas, de qualquer forma, vamos ficar de olho, claro, para manter você sempre muito bem informado. Por isso é importante você ser inscrito no canal e também ativar o sininho das notificações. Para quê? Saiu a notícia, vem em plantão urgente e você, claro, será notificado para saber tudo que está acontecendo com o nosso Mengão. Beleza? Para encerrar agora, vamos falar agora de Jorge Carrascal, meu amigo, que não tinha se apresentado ainda ao Dinamo de Moscou, mas tudo indica que ele vai se apresentar. Talvez na hora que você está assistindo esse vídeo, ele já até se apresentou. Isso porque o Dinamo pressionou o jogador. É verdade, você sabia? O Jorge Carrascal, talvez você não sabia, não acompanha, está acompanhando, então já se inscreve para você acompanhar, para você ficar ligado. Pô, o Jorge Carrascal, ele aceitou tudo que o Flamengo disse. 5 anos de contrato, salário, ele quer jogar no Flamengo, ele estava forçando a barra, está forçando a barra para deixar o Zenit. E o Zenit, o Zenit não. Falou que é tudo russo, também é um pouco complicado. Enfim, ele está forçando a barra para deixar o Dino e ele não se apresentou na data que tinha apresentado. Mas uma semana depois, ele ainda não tinha se apresentado. Talvez, como eu disse, no momento de estar assistindo esse vídeo, ele se apresentou. Por quê? Porque ele já tinha comprado a passagem aérea, mas não vazou o dia. Isso porque o Dino pressionou o jogador e falou, olha só, é o seguinte, quer sair, sai pela porta da frente. Vem para cá. Primeiro, se você não vir, nós vamos tirar o seu salário, vamos te multar para o próximo salário e não vamos negociar mais com o Flamengo. Você pode sair daqui de graça, mas só quando terminar o seu contrato. Aí o jogador vai se apresentar. Sim, mas tudo indica que o jogador será jogador do Flamengo. Até porque ele quer sair e está pressionando mesmo, uma pressão muito grande ao Dino para ser vendido. O Flamengo e Dino já chegaram a um acordo de 14 milhões de euros, 12 milhões e meio fixos, mais 1 milhão e meio em metas. Então, tudo indica que Jorge Carrascal também possa ser anunciado como novo reforço do Flamengo a qualquer momento. Eu acho muito dinheiro, 14 milhões pelo Jorge Carrascal, mas de qualquer forma ele é um bom jogador, tá? Ele é um bom jogador, mas 14 milhões talvez o Flamengo conseguiria algo melhor, mas que ele é um bom jogador, é. Não é o meia que todo mundo tá falando, não, o meia é o substituto do Arrascaeta. Não, não é, cara, não é. O Jorge Carrascal, se você for olhar o mapa de calor dele, ele joga sempre pelo lado direito, às vezes quebra o galho no meio, às vezes quebra o galho na ponta esquerda, mas ele joga preferencialmente pela ponta direita. Mas assim, um bom jogador. Comente aí, o que vocês acham? Acham que o Flamengo está fazendo um bom negócio trazendo o Jorge Carrascal? Ou vocês acham que o Flamengo está pagando um absurdo por um jogador mediano? Comente, que seu comentário ele é muito importante. Um beijo, fica com Deus, Deus te abençoe. Mengão é show, mas Deus é mais. Tamo junto, nação.